Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar para vocês como eu consegui fazer R$ 2.000 vendendo trufas. Bem, tudo começou há um pouco tempo depois da pandemia, quando eu precisava fazer uma renda extra para completar as minhas despesas. Eu comecei a fazendo trufas e eu vendia no mercadinho do meu tio. Então eu fazia uma quantidade, umas 20, 30 trufas por semana e eu colocava lá para vender. E aí depois eu comecei a fornecer para outros mercadinhos. Então eu fornecia para uns 2 ou 3. Só que conforme a correria, o tempo, eu comecei a fazer faculdade e eu também trabalhava, não fazia só trufas, eu trabalhava. Então eu precisei parar por conta que eu não estava dando conta de tanta demanda, né? E passou um tempo, isso eu fiz 4 meses de trufas e eu parei. Então passou um tempo, eu terminei a faculdade e comecei outra faculdade em outro curso. E eu precisei com um valor muito mais caro, o valor da faculdade que eu pagava, então eu precisei voltar a fazer trufas. Na verdade, minha ideia inicial não foi trufas, só que eu precisava de uma renda extra para me ajudar a pagar a faculdade. Então eu retornei a fazer trufas, só que eu não conseguia mais colocar nos mercadinhos que eu colocava antes, porque outra pessoa já estava colocando. Então eu comecei, e também como eu não tinha tempo de fazer a trufa, porque eu estava com 2 trabalhos agora, um de manhã e um à tarde, e eu ainda fazia a faculdade à noite. Então eu comecei a pegando trufas de uma prima minha que faz, eu pegava delas um valor de revenda e eu fazia as vendas. Só que acabava que eu lucrava muito pouco. Então eu dei um jeito, mesmo com os 2 trabalhos, de eu mesma fazer as trufas. Então eu comecei a fazer e aí com pouco tempo, acho que não foi um tempo tão curto, mas também eu não conseguia vender tanto devido ao tempo mesmo. Tipo, eu vendia na faculdade, né, na igreja. Eu ainda não fornecia para nenhum mercadinho. Foi logo no começo desse ano, 2025. Eu ainda não fornecia para nenhum mercadinho. Então eu consegui juntar esse valor num período assim de 6 meses. Então é como se fosse uma renda extra de R$ 200 por mês, mais ou menos. Só que eu vou passar aqui umas dicas de como você vai fazer para vender, que você consiga arrecadar esse valor em menos tempo. Eu não consegui arrecadar em menos tempo porque eu já trabalho, passo o dia trabalhando também, e eu não tenho como vender no meu trabalho. Então eu vendo na igreja e às vezes eu vendia na faculdade, mas depois de um tempo eu parei de vender na faculdade. E agora eu também forneço para um mercadinho. Eu faço para revenda também. Então vamos lá. A primeira dica, eu vou usar uma colinha que eu tenho aqui que eu anotei. A primeira dica é comece com poucos sabores. No começo, quando você vai começar a fazer as trufas, muitas vezes, a menos que você já saiba fazer, né? Mas quando a pessoa não sabe ainda fazer, ela não tem noção assim de quantidades, do sabor que tem que ter a trufa. E também a maioria das pessoas começam com pouco capital. Então a dica é comece com poucos sabores. Você pode começar com 3 sabores, por exemplo. Eu, quando eu fiz a primeira vez, logo depois da pandemia, eu fiz de chocolate, beijinho e maracujá. Se eu não me engano, foi esses 3: chocolate, beijinho e maracujá. Então você pode começar com esses também, ou você pode começar com chocolate, leite e morango. Que você pode variar os sabores, por exemplo, fazer sensação, que é chocolate com morango, ou fazer casadinho, que é leitinho com brigadeiro. E aí você pode mesclar e, em vez de fazer só 3 sabores, juntando as combinações, faz 6 sabores, por exemplo. E aí você começa com o básico, até mesmo porque a maioria das pessoas não tem tanto capital assim para investir de início. Então a primeira dica é comece com poucos sabores.
A segunda dica é mantenha os custos baixos. Até você pegar o ritmo, para quem nunca trabalhou com doces ou para quem nunca fez renda extra com esse tipo de material, é muito difícil assim no começo você ter a noção dos custos. Então procure bastante promoção, pesquise nos mercadinhos, nos mercados, nos atacados, os valores de promoção que está tendo. Procure um produto barato, mas que seja de qualidade. Não é porque vai ser o produto mais caro que vai ser o melhor. Às vezes você consegue procurar um produto mais barato, mas que tem uma qualidade boa. Isso você vai conhecendo aos poucos, e aí tem que pesquisar bastante. Você pode ver vídeos na internet pesquisando com as marcas que tem o melhor custo-benefício. E aí começar com custos básicos, até mesmo porque você vai criar sua clientela ali. Então você algumas vezes vai dar amostras para essa pessoa experimentar a sua trufa e ver se tá bom. E aí você vai começar com ingredientes básicos e ingredientes assim mais baratos. Mas preste bem atenção, não é porque o ingrediente é mais barato que ele vai ser ruim. Você tem que procurar um que tenha um custo-benefício, que seja bom, mas também que não seja tão caro. Mas também você não vai comprar um que seja barato demais e seja ruim, sabe? Então vamos agora para a terceira dica. Venda emoção também. Muitas vezes, quando a gente vai comprar um produto, a gente não compra só por querer, mas a gente compra muitas vezes, a gente nem tá com vontade, mas a gente vê ali uma boa apresentação, ou a gente lembra de alguma coisa. Quando eu tava pesquisando, eu era uma pessoa que eu tinha muita vergonha de vender. Então, quando eu tava pesquisando técnicas de venda, eu via que muitas vezes a pessoa contava uma história. Então, quando a pessoa chegava para outra pessoa, contava a sua história do porquê que estava vendendo e a outra pessoa acabava comprando para ajudar. Mas se você não se sentir confortável com essa ideia, você pode às vezes contar uma história ou criar um bordão, né? Tinha um conhecido que dizia assim que era a trufinha do amor, comeu e se apaixonou. Então usar criatividade na hora das vendas, na hora que você estiver vendendo para outra pessoa. Então, tanto se você for sair vendendo por exemplo, você vai numa praça e está oferecendo para as pessoas, ou se você for fazer para revenda, vender em algum mercadinho, alguma lanchonete. E aí é sempre interessante você contar a história, você usar algo que cative, que dê um motivo para a pessoa comprar aquilo, cativar o seu cliente, dê um motivo. Você saber falar, você, na hora que está vendendo também é muito importante estar se vestindo bem, ter uma boa aparência. Então, tudo isso conta, porque vai levar a pessoa a confiar naquilo que você está fazendo, você vai passar confiança. Quando você se veste bem, você fala bem e é bem apresentado, isso demonstra uma certa passa confiança para a pessoa que vai comprar o seu produto. Então, quando eu tinha muita vergonha. Então, antes de eu ir oferecer para os mercadinhos, né, atualmente eu só ofereço para um, mas porque eu cheguei a oferecer outro, mas não aceitaram, às vezes já vendia. Então, eu ainda estou nesse processo de conseguir mais revendedores, mas no momento eu continuo com as minhas vendas pessoais, assim, que eu vendo diretamente para outra pessoa ou para esse mercadinho. Mas antes de eu sair oferecendo para os mercadinhos, eu treinei em casa. Eu preparei um script e eu ficava ensaiando de como eu iria falar. Porque como eu tinha muita vergonha de chegar e falar, ao eu treinar, acabava que na hora lá já saía a fala certinha. E aí eu ficava mais aliviada, isso eu me sentia mais confiante e eu passava confiança também para a pessoa que vendia o meu produto. Então, essa dica é: saiba vender, se especialize. Não assim se especializar que você vai ser um super vendedor, mas pelo menos o básico, saber falar,
se vestir bem. Se você, no começo, você não vai saber falar, você às vezes vai gaguejar, vai dizer sabores repetidos. Então, quando eu comecei a vender na faculdade, que eu chegava pra pessoa, eu gaguejava, eu dizia, eu tenho de chocolate, morango, chocolate, brigadeiro. Eu ficava meio assim, principalmente quando era uma pessoa conhecida. Às vezes, quando era uma pessoa que eu não conhecia, que eu não sabia, nunca tinha visto, eu falava mais suavidade, mais leveza. Mas aí, quando era uma pessoa que eu conhecia, eu travava totalmente, começava a gaguejar, falava sabores repetidos, e tinha confusão. Mas aos poucos, eu fui tendo essa habilidade de saber falar, de saber conversar, de saber oferecer. Então, eu preparei um script quando eu trabalhei no mercadinho, quando eu fui, não trabalhar, né? Quando eu fui oferecer para o mercadinho, eu preparei um script de como eu falaria com ele para poder oferecer. Tanto que esse mercadinho que eu ofereço hoje, ele já tinha um fornecedor, mas ele deixou eu colocar minhas trufas lá também, que ele disse que o fornecedor dele deixava faltar, né? Então ele permitiu que eu deixasse lá para fazer um teste. Então ele ficou com os dois fornecedores, comigo e com o outro. A quarta dica: ofereça amostras e promoções. Quando eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Quando eu fui oferecer nos mercadinhos, eu deixava uma trufa para a pessoa experimentar. E aí eu dizia assim, olha, vou deixar aqui uma amostra do meu produto. Se você gostar e ver que o meu produto é de qualidade, posso colocar aqui no seu mercadinho. Se você gostar, você deixa eu colocar aqui. E aí eu lançava a proposta e tal. Da mesma forma, às vezes eu fazia com outras pessoas, né? A gente pode pegar também... A trufa que eu faço é uma trufa de 40 gramas. O tamanho da forma é a número 41. Forma 41 da BWB que eu uso. Mas existem umas trufas que são menores, umas trufas mini, pequena. Então você pode pegar uma daquelas trufinhas e dar de amostra para algum grupo de clientes e tal. E aí, com essa amostra, o cliente vai ver, é realmente gostoso, e isso vai causar desejo dele querer mais. Se seu produto for de qualidade, for saboroso, ele vai ter esse desejo de querer mais do seu produto. E a outra, além da amostra, também a promoção. Quando eu comecei a pegar a trufa para revenda, que eu peguei da minha prima para revender, eu vendia 1 a 3 reais. Só que o lucro era muito pouco, porque eu comprava de 2,25, então eu só tinha 75 centavos de lucro. E aí, às vezes o pessoal chegava para mim, eu compro 2 por 5, o pessoal ainda queria comprar 2 por 5. Então, para quem tá vendendo, tipo, vendendo de boca a boca e só vende a trufa, esse lucro é muito pouco. Então, eu comecei a fazer assim, eu vendia 1 por 4 e 3 por 10. E aí o pessoal acabava comprando, o pessoal comprava mais, o pessoal não reclamava, porque quando eu vendia de 1 a 3 reais, o pessoal pedia a promoção de 2 por 5, o pessoal queria a promoção. E aí quando eu comecei a vender 1 a 4 e 3 por 10, o pessoal já não reclamava, porque eles achavam super barato. Isso é uma mágica assim das vendas, porque o pessoal vê a palavra promoção, as pessoas veem a palavra promoção e já ficam assim loucas para comprar. E a próxima dica é sobre a divulgação. Tire boas fotos. Quando você vai divulgar seu produto nas redes sociais, nos seus status, tire uma boa foto. Muitas vezes não é preciso assim tanto. Tem gente que compra, né, as ring lights, faz todo um cenário, mas muitas vezes dá para você fazer isso na sua própria casa. Você pode abrir uma janela para entrar luz, pode botar um pano branco um pano amadeirado e corta a sua trufa assim no meio, tirar foto. Faça umas fotos bonitas. Muitas vezes você não tem criatividade. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que podem te ajudar. Você pode procurar vídeos no YouTube de como tirar boas fotos. Você pode também procurar vídeos no... Você pode até no chat GPT, você chega no chat GPT e procura assim, me dê dicas de como tirar boas fotos do meu produto, né? Minhas trufas que eu faço para vender. Que ele vai lhe falar dicas de como você pode usar e quais
e usar como os materiais que você tem em casa. Então, tire boas fotos, faça uma boa divulgação, faça uma legenda legal quando você estiver postando os seus produtos, que tudo isso vai cativar as pessoas a terem um desejo, vai despertar o desejo das pessoas pelo seu produto. Então, cada detalhe é importante. E a sexta dica é: seja consistente e confiável. Então, se você faz um produto com tal chocolate, você vai dizer, se a pessoa perguntar qual o seu chocolate que você vai fazer. Você não vai mentir dizendo que é um da marca tal, sendo que você faz outro. Eu, por exemplo, antes de eu começar, quer dizer, assim que eu comecei, quando eu fazia a trufa de leite, eu não usava o Ninho. Eu usava uma marca mais barata, mas que tinha um sabor bom. Era uma marca que deixava um sabor bom na trufa. Só que quando as pessoas iam comprar, eles me deu uma trufa de ninho. Eu gosto de trufa de leite. Eu não dizia a marca, né? Mas eu afirmava que eu ainda não fazia com o ninho. Hoje em dia eu já uso o ninho. Então, por exemplo, eu faço a trufa de ninho com Nutella. Aí é ninho com Nutella. Ou é a trufa só de leite, né? É a trufa de ninho, que é o que o pessoal chama. E hoje, como eu uso o leite ninho, hoje eu deixo esse nome. Porque tem que passar essa transparência para o cliente, porque ele vai ver que você é uma pessoa confiável, que não mente sobre o seu produto, tem que demonstrar transparência e ser consistente. Então, por exemplo, como você está fornecendo para um estabelecimento, não deixar faltar naquele estabelecimento. Eu até contei mais cedo, né? Porque nesse estabelecimento que eu estou fornecendo agora, ele disse que já tinha uma pessoa fornecendo, mas a pessoa deixava faltar. Então, ele permitiu que eu colocasse a minha. Então, toda semana eu tô lá fazendo, tipo, repondo o produto ou realizando troca. Eu não deixo faltar minha trufa no estabelecimento. Então, do mesmo jeito, você tem que demonstrar isso. Você tem que passar que você é consistente. Não deixar faltar sabores, não deixar faltar trufa. Se você ainda não consegue fazer uma grande remessa de sabores, então faça só 3, 4 e faça essas trufas, mas não deixe faltar esses sabores. E todo cliente ele é importante, não trate uma venda como menos importante que a outra. Porque muitas vezes é aquele cliente que parece que está comprando pouco, mas muitas vezes fala para outro cliente do seu produto e vai atrair. Então, se você se desfizer de uma venda, pode ser que isso lhe prejudique no futuro também. Sétima dica é fazer promoções para datas especiais. Então, eu lembro que teve uma época quando eu comecei a vender da primeira vez, sem ser desse ano. Eu vendi logo depois da pandemia. Eu fiz umas caixinhas com 5 trufas e eu fazia a caixinha fechada com um lacinho para a pessoa dar de presente para outra pessoa, entendeu? Eu lembro que eu consegui umas encomendas nesse estilo. E aí você pode fazer para Dia das Mães, Dia do Namorado, você pode comprar caixinha, fazer um kit ou fazer um saquinho com uma certa quantidade de trufas. Pode fazer trufas pequenas, menores, né? Mini trufas. E aí você faz a promoção Dia dos Namorados, promoção Dia das Mães, promoção de Páscoa, para aí você conseguir aumentar suas vendas também. Isso é uma boa dica, porque aí você vai conseguir aumentar os seus lucros. Bom, essas foram as 7 dicas. E o que eu quero falar aqui é, se você quer eu conseguir esse valor em 6 meses, mas é possível você conseguir em menos tempo. Ou seja, você pode vender no seu trabalho, se for permitido, né? Então, se chegar no seu trabalho, você bota uma caixinha assim transparente com as trufas e faz uma plaquinha dizendo trufas. Se tiver como você vender esse mesmo preço, né? Você bota o preço, então, por exemplo, 1 por 4, 3 por 10, ou 1 a 3 reais, 1 a 3,50. Aí você coloca a plaquinha, ofereça para os seus amigos mais próximos, ou se for permitido também colocar nos grupos, para você avisando que você está vendendo. Você faz faculdade, levar para vender na faculdade, oferecer para as pessoas, para os seus amigos. Quando eu vendia na faculdade, eu saía na hora do intervalo e era incrível, porque em um dia, eu ficava 15 minutos. O intervalo era 20 minutos, então em 15 minutos eu saía com 25 trufas.
e eu vendendo a esse valor, uma por 4 e 3 por 10, eu vendia 25 trufas em 15 minutos. E olha o lucro que eu obtive. Então, cada trufa me rendia cerca de R$ 2 de lucro. Então, se cada trufa me rende R$ 2 de lucro, então em 15 minutos eu consegui R$ 50 de lucro. Então, isso é uma boa ideia. Você pode vender na faculdade. Se você tem um tempo, por exemplo, no caso eu não consigo sair para vender à noite porque eu estou na faculdade, mas se, por exemplo, você tem um tempo durante a noite, vai para uma pracinha, para uma praia, no fim de semana, vai uma praia, né, por exemplo, no fim de semana, e saia vendendo, oferecendo para as pessoas, e aí você vai conseguir. Não precisa você passar a tarde toda, mas se você, por exemplo, for comprar assim, passar 1 hora nessa praça vendendo, você já vai conseguir um bom lucro, dependendo da quantidade de pessoas que você abordar. São 1 hora ou 2. Você vai tirar 2 horas por seu dia para fazer essa renda extra. Porque é uma renda extra. Se você quiser que seja uma renda fixa, aí você vai ter que aumentar a sua quantidade de tempo trabalhando. Você vai ter que aumentar a quantidade de pessoas que você vai fornecer. Então, se você quer fornecer para um mercadinho, você vai precisar de mais tempo para sair oferecendo para as pessoas, para sair de mercadinho em mercadinho oferecendo. Você vai precisar de mais tempo para fazer até mesmo as trufas. Eu não consigo oferecer para tantas pessoas porque eu já trabalho de manhã e à noite eu faço faculdade. Então, não tem como, eu não daria conta de tanta demanda. Mas com certeza eu poderia conseguir esse valor em um mês, por exemplo, se eu tivesse mais mercadinhos para oferecer e eu saísse mais vezes para vender. Então, isso vai depender muito da sua rotina, o tempo que você vai conseguir esse valor. Mas é uma renda extra como qualquer outra. Então, é muito melhor ter 2.000 e 6 meses do que 6 meses sem nada. E é isso, pessoal. Eu queria te agradecer por ter ficado até aqui. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, porque aqui eu vou colocar muitos vídeos sobre finanças, sobre renda extra, como organizar as suas finanças do dia a dia. Também deixe seu comentário para alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida que ficou. Eu prometo que eu vou tentar responder aqueles que deixarem o comentário. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.